Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Como vocês passaram esses dias? Contem aí. De verdade, de coração, espero que esteja todo mundo bem, que vocês estejam saudáveis, que esteja tudo tranquilo aí na casa de vocês, certo? Um cheiro desde já, dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, certo? Então, olha só, nossa devocional de hoje tá lá em Salmo 34, nós vamos ler somente o primeiro, certo? Salmo 34, que diz assim: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, pois o seu louvor estará sempre aos meus lábios o dia inteiro. É muito importante, sabia? Que a gente venha a dar graças ao Senhor, sabe? Nós devemos estar o tempo inteiro, constantemente, tipo, Senhor, muito obrigada, né? São tantas coisas que o Senhor faz na nossa vida, tantas bênçãos que Ele nos concede, né? E nós temos sempre que estar agradecendo ao Senhor por isso. Às vezes Ele nos dá livramento que nós nem vemos, sabe? O Senhor, Ele nos concede as coisas que nós pedimos e, se for da vontade dEle, Ele realiza os nossos desejos, não é mesmo? Então, sempre que a gente pede uma coisa ao Senhor, que Ele nos dá, que a gente consegue alcançar aquilo, nós devemos sempre dizer: Senhor, muito obrigado, tá? Então, que você tenha isso sempre em seu coração, de agradecer ao Senhor, de render graças ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele tem nos permitido viver e conquistar, certo? Vamos orar ao Senhor e agradecer Ele por mais um domingo, tá bom? Na presença do Senhor? Amém. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus, graças te damos, meu Senhor, porque mais uma vez, Deus, o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, a oportunidade de podermos partilharmos, meu Senhor, da Tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas crianças que estão aqui. Deus, muito obrigada pelo teu amor e teu cuidado, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Deus, nossas falhas, os erros que cometemos, meu Senhor, contra ti, Deus. Tende misericórdia de nossas vidas, ser conosco e nos ajuda, meu Senhor, a enfrentarmos um dia de cada vez, Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido, meu Senhor, ter e conquistar, Deus. Louvado seja o teu santo nome, meu Senhor, por tudo isso. No nome do teu filho amado Jesus Cristo, assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Agora nós vamos louvar, tá bom? Vamos lá com a tia. Miriam dançou Na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar Na presença de Deus. Miriam dançou Na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar Na presença de Deus. Miguel dança Na presença de Deus. Miguel dança Na presença de Deus. Estou alegre Com quem? com Jesus. Aleluia, amém. Posso dançar Pode sim. na presença de Deus. A Sara dança Na presença de Deus. A Sara dança. Na presença de Deus. Estou alegre Com quem? com Jesus. Aleluia, amém. Posso dançar Pode sim. na presença de Deus. Davi dança Na presença de Deus. Davi dança. Na presença de Deus. Estou alegre Com quem? com Jesus. Aleluia, amém. Posso dançar Pode sim. na presença de Deus. Agora chegou a sua vez de cantar. Você dança Na presença de Deus. Você dança. Na presença de Deus. Com quem? Aleluia, amém. Pode sim. Posso dançar Pode sim. na presença de Deus. Posso dançar na presença de Deus. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi.
Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Bom dia crianças, bom dia, a paz do Senhor para todos. Nós estamos mais uma vez aqui, né, com a nossa aulinha online, porque nós sabemos que ainda não podemos fazer nada fora de casa, né? Tô com saudade, muita saudade de vocês, tô com muita saudade da igreja, muita saudade da nossa sala, Samuel, mas infelizmente ainda temos que obedecer e ficar em casa. Porque ainda não passou essa pandemia. Só quando passar tudo isso é que a gente vai poder voltar aos nossos trabalhos normais, não é verdade? Então hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos aprender hoje sobre o pecado. Todo mundo sabe o que é o pecado. O pecado é uma coisa que não é muito boa. O pecado nos afasta muito, muito de Deus. Não é verdade? Lá no livro de Romanos, quem tiver Bíblia, abra. Quem não tiver, só escute, preste atenção. Lá no livro de Romanos está escrito no capítulo 3, no versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O que é que isso significa? Significa que todo mundo peca. Quem não peca? A gente já deu essa aula na nossa sala uma vez e eu perguntei: quem aqui nunca pecou? Né? Muita gente levantou a mão que não pecava. Mas a gente sabe que não é verdade. Nós sabemos que todos pecam. A partir do momento que a gente começa a entender as coisas, que a gente começa a falar, que a gente começa a aprender as coisas, a gente começa a pecar. Não é verdade? E a gente sabe que Deus não se agrada do pecado. Deus nunca se agradou do pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E o pecador, quem é o pecador? O pecador somos todos nós. Por isso nós temos que fazer tudo para a gente pecar menos. Por quê? Porque pecar, a gente peca toda hora, né? A gente não é capaz de ficar sem pecar. Mas a gente pode se esforçar para pecar assim. Dizer, eu não vou pecar. Eu não vou pensar coisa ruim. Eu não vou fazer coisa ruim. Porque o pecado é uma coisa que, assim, vamos dizer que ele é uma coisa bonita, que chama a atenção. Olha só um exemplo. Se você vê um pastel, daquele pastel de forno, grandão assim, todo corado, bem assadinho, bonito. Eita, aí vai encher seus olhos. Você vai dizer, ai, que coisa bonita esse pastel, eu quero esse pastel, eu quero esse pastel. Você vai lá, faz sua mãe comprar o pastel. Você vai dar uma dentada no pastel. O que é que acontece? Vamos supor que esse pastel está estragado, está azedo. Ele está com dias que está com recheio lá e o recheio já passou do ponto, está azedo. O que é que vai acontecer? Aquele pastel encheu os seus olhos, mas quando você comeu aquele pastel, ele fez mal. Vai dar uma dor de barriga, vai dar diarreia, você talvez vai ter que ir para o hospital, vai ter uma infecção intestinal.
Então, mesmo assim, é o pecado enche os olhos, muitas coisas vêm, coisas bonitas para encher a nossa, assim, os olhos e o desejo de você fazer, entendeu? Muitas vezes vocês têm, vocês não, porque isso não acontece com vocês, né? Vocês são crianças, mas muitas vezes, porque, olha, tem tanta gente preso, tanto bandido por aí preso, sabe por quê? Porque muitas vezes eles não têm nada, são pobres, filho de pais pobres, não tem condições financeiras, não tem carro, não tem moto. Aí o que é que eles fazem? Chega um amigo assim no ouvido e diz assim, olha, uma moto ali, fulano tem uma moto e dá pra gente, ó, tomar a moto dele e a gente vai ter uma moto nova, um carro novo. Aí o que é que vai acontecer? Vai encher os olhos, vai encher a vontade, assim, acender aquela vontade de ter uma moto, de ter um carro novo, mesmo que ele não tenha dinheiro. Mas o que é que ele vai pensar? Ah, é muito fácil, eu vou lá, ó, boto uma arma em cima dele e tomo. Isso é pecado? É pecado. Mas aí, olha só, vai cometer o pecado e depois vai vir a consequência do pecado. Por quê? Porque todo pecado tem uma consequência. Porque ele vai lá, assalta aquela pessoa, bota um revólver em cima daquela pessoa, toma a moto, toma o carro, toma o seu celular, seu iPhone, seu celular caro. Por quê? Porque ele quer ter, de todo jeito, ele não tem condições, mas ele quer. Aí ele vai lá, ó, pega, toma. Sabe qual é a consequência? Ele vai para a cadeia, ele vai preso e ele vai pagar por o que ele fez. Então, essas coisas são o pecado que entra na mente, no coração do homem. Entenderam? Só que todo pecado tem uma consequência. Se sua mãe diz, menino, não vá andar de bicicleta na rua, e você desobedece a sua mãe. Ah, mas eu vou que minha mãe não está vendo, eu vou porque minha mãe está lavando os pratos e ela não está vendo. Vai andar de bicicleta. Você pecou porque você desobedeceu a sua mãe. Mas sabe o que é que vai acontecer? Se você levar uma queda lá na rua, de bicicleta, depois você vai chorando para a mãe e dizer, mãe, caí, desobedeci. Por quê? A consequência do seu pecado. E não foi diferente no passado. O primeiro pecado que tem na Bíblia, todo mundo sabe, vocês que já estudaram essas liçãozinhas todas aqui, vocês já sabem que o primeiro pecado veio através de quem? De Adão e Eva. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem e disse, vocês podem comer. Eles viviam no paraíso, numa vida muito boa, tinha de tudo lá, tinha muitas frutas gostosas para eles comerem, tinha de tudo. E Deus disse, dessa fruta, dessa árvore, vocês não podem comer. Não podem triscar aí. Aí o que foi que aconteceu? Quem sabe? Todo mundo conhece essa história. Veio a serpente, e a serpente fez o quê? Ah, come. Isso não tem nada a ver. Se tu comer, tu vai ficar cheio de sabedoria, tu vai ficar inteligente, tu vai... Olha, come, isso é mentira, é conto de carochinha, não tem nada não, come. Aí a serpente, olha, enganou Eva. E o que foi que aconteceu? Eva caiu na lábia dela, caiu na conversa dela, foi lá, tirou a fruta e comeu, e ainda deu para Adão. Aí, além dela ter pecado, Adão também pecou. Mas teve consequência? Teve sim. Deus foi lá e disse, vocês me desobedeceram, vocês comeram da fruta, então agora vocês vão sofrer por causa disso. Não é verdade? Tirou eles do paraíso, fez a mulher sentir dor de parto, um monte de coisa que eles não iam passar por isso, eles começaram a passar. Por quê? Porque desobedeceram a Deus e pecaram. Então, o pecado é muito sério, muito sério. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Olha só. O salário do pecado é a morte. Então, nós não podemos
assim, mas eu vou fazer isso e ninguém vai ver. Eu vou fazer aquilo e ninguém vai ver. Certo, pode até ninguém nem ver. Pode sua mãe não ver, seu pai não ver, seus irmãos, seus vizinhos. Mas a gente tem que saber que tudo que a gente faz, Deus está vendo. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, estão em toda parte. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está sentindo, Deus está sabendo tudo o que a gente faz. Então nós não podemos pecar, porque Deus vai cobrar. Então nós sabemos que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Olha que coisa boa, né? Nós pecamos porque todos nós somos pecadores. Mas Deus enviou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então nós sabemos que Jesus derramou seu sangue. Jesus morreu por mim e por você. E isso é a melhor parte, porque nós sabemos que mesmo que a gente peque, Jesus vem e Jesus purifica os nossos pecados. Vocês sabiam que só quem pode purificar os nossos pecados é Jesus? Não adianta uma pessoa fazer uma coisa errada, matar uma pessoa, roubar, estrupar, fazer qualquer coisa errada e ir para a cadeia, porque, certo, ele está pagando aqui na terra por tudo que ele faz, por tudo que ele faz de errado, certo? Mas a única coisa, a única pessoa que pode purificar os pecados dele, que pode perdoar os pecados dele, é quem? Jesus. Porque Deus deu ele, o seu único filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz por os nossos pecados, eu não sei nem o que seria da gente. Nós estaríamos fritos, certo? Porque Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas Ele nos ama. Ele ama o pecador. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. E Ele deu seu único filho para morrer na cruz por os nossos pecados. Amém? Olha aqui. Vou dar só um exemplo para vocês entenderem. Isso aqui é um copo. E vamos supor que isso aqui seja o pecado. Essa aguinha é suja. Ó, uma aguinha suja, preta, da cor de café. Isso aqui é o pecado. Certo? Vamos dar um exemplo que isso aqui somos nós. Nosso coração, nós, certo? E essa água aqui também, transparente, Jesus, certo? Então, olha só. O pecado é feio, o pecado é sujo. Olha a diferença do pecado, olha a diferença de um coraçãozinho limpo, que não tem pecado. Certo? Esse coração aqui não tem pecado. É muito limpo. Aí o que é que acontece? O pecado vem, assim como Eva, a serpente, enganou Eva, colocou pecado no coração de Eva. E Eva foi lá, enganou Adão, insistiu para Adão pecar. Aí fez assim, olha, o pecado. Aqui é o nosso coraçãozinho que está limpo. Aí o pecado vem aqui e faz isso. E suja o nosso coração fica sujo. O coraçãozinho que era limpo, que não tinha pecado, agora está sujo. Sujo pelo pecado. Por quê? Porque nós temos um coração limpo. Mas aí a gente coloca as coisinhas erradas na cabeça, no pensamento, no coração. E o nosso coração fica assim, olha, sujo. Mas como a Bíblia disse, que Deus deu seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Aí, como eu falei ainda há pouco, que só Jesus pode purificar os nossos pecados. Só Jesus pode limpar o nosso coração. Porque não adianta nada você se arrepender dos seus pecados e não confessar os seus pecados a Jesus. Por quê? Porque só Jesus pode nos purificar. Só Jesus pode nos limpar. Aí aqui, olha, essa aguinha aqui limpinha significa Jesus. Aí o que é que acontece? Aí quando a gente se arrepende,
quando a gente fala nossos pecados para Jesus, quando a gente conta os nossos pecados e quando a gente se arrepende, olha só que maravilha o que é que acontece. Jesus vem e olha só, Jesus, olha, limpou o nosso coração, purificou os nossos pecados, limpou nosso coração e ficou limpo novamente. Então, olha que interessante. Nós pecamos porque nós somos pecadores, mas nós temos Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, morreu na cruz para purificar todos os nossos pecados. Isso é maravilhoso, não é maravilhoso? Então, que a gente possa saber e entender que toda vez que a gente pecar, a gente tem um advogado no céu, que a gente pode confessar os nossos pecados para ele, que a gente pode se arrepender de coração, que Jesus nos purifica, Jesus nos limpa de todo pecado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos pecadores e nós temos um Deus maravilhoso, Pai, que pode perdoar, que pode purificar, Senhor, os nossos pecados, pode purificar, Senhor, os nossos corações. Deus, que o Senhor possa abençoar cada criança que está assistindo essa aula nesse momento, Senhor, cada família representada por eles, ó Deus, e que o Senhor, meu Deus, tome conta de cada coraçãozinho que está assistindo essa aula agora, nesse momento, Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, porque a Tua palavra diz que a Tua misericórdia dura para todo sempre. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nós te agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.